Olá pessoal, tudo bem? Com mais esse tema. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir, né, pedir a colaboração de todos que assistam esse vídeo. O objetivo desse vídeo é que mais pessoas venham conhecer o livro Universo e Desencanto, que também as pessoas possam se beneficiar, né, da nossa origem, dos nossos irmãos racionais puros, limpos e perfeitos, contar com a nossa verdadeira origem, que é o mundo racional, contar com o racional superior, que veio trazer essa mensagem que se trata de onde somos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então eu peço para as pessoas, né, que saibam já que é cultura racional, compartilhe, dê seu like, deixe o vídeo rodando para que o YouTube reconheça. Ative o sininho de notificação, porque os assuntos que eu trago aqui são coisas que ajudam o esclarecimento de conhecimento de nós mesmos. Ajuda a saber as causas, os efeitos, né? E hoje com esse tema aí, que é um tema maravilhoso também, não é um tema pesado. A pessoa vai achar que é pesado, mas é um tema maravilhoso porque aqui trata das causas, dos efeitos, para nós, conhecedores já de cultura racional, a gente saber eliminar a causa, porque não adianta a gente ficar sendo prejudicado pelos feitos e os efeitos e não saber, continuar sofrendo, continuar ficar na mesma do que a gente, né, não conhece, quando não tinha conhecimento de nós mesmos. Então vamos lá. O tema, né, que eu coloquei aí, ele vai ter ser duas partes. Separação do joio do trigo. Separação joio do trigo. Então, separação do joio do trigo, eu trouxe esse tema por quê? Porque a gente desconhece muitas das coisas que existem no mundo. No mundo existem muitas coisas. Então, a cultura racional é uma cultura que ela transcende, né, o saber humano. E isso faz com que a gente possa saber muito mais coisas, né, que estão, né, que são sobrenaturais, que não são visíveis aos nossos olhos humanos. Então, esse livro tá, é o 120 do histórico na página 5, né, no finalzinho, e o magnético e o elétrico com sua fúria desoladora, querendo arrastar tudo o que puder e todos que puder para o seu reinado de categoria de bicho racional, porque quer reger noutra classe diferente e por isso como destrói gente dia e noite. Ele destrói gente dia e noite com sua fúria desoladora, levando os descuidados que ainda não passaram a se conhecer. Então, essas pessoas descuidadas, elas estão sobre esse perigo eminente, que ela morre e ela não volta aqui como um raciocínio para ela continuar a jornada dela como um ser humano, e sim como um irracional, que vou dar continuidade aqui e vamos saber melhor disto. Ele comandou toda essa lapidação e quer continuar a comandar na outra classe inferior, e procurando levar o que puder de roldão para a categoria inferior, e por isso procurando desequilibrar todos e tudo, de várias formas e maneiras, como quem diz: eu sozinho na categoria inferior não fico, tenho que levar os que puder comigo, porque o magnético é uma energia de vida poderosa, o regente das imaginações. E por isso que o mundo há muito
vem convulsionado, porque o magnético quer levar, todos para o seu lado. E por isso veja a fúria desoladora de destruição dos seres, de tudo, sempre foi tenebroso e horroroso, por ser a energia da parte do mal, a energia de todas as regências dos males. E por isso estão vendo a grande destruição que o magnético vem fazendo. Todos aqueles que vivem desapercebidos e que não têm com quem contar e onde se agarrar. E o magnético está carregando de roldão, porque não quis ficar só na classe inferior. É a causa da destruição do mundo inteiro ser assombrosa. E muitos, por não conhecer os movimentos naturais da natureza, vê os efeitos, mas desconhece a causa. Agora, quem já passou a se conhecer, vê os efeitos. Conhece a causa, porque não há efeito sem causa. O magnético, com sua fúria desoladora, não mede consequências para arrastar o que puder para as classes inferiores. Essa é a causa de tudo que vem se passando sobre a destruição dos seres. E assim veja todos confusos, todos com medo de tudo, todos desconfiados de tudo, todos assombrados com tudo. Tudo isto a causa é o magnético. A causa dos males horrorosos e pavorosos que existem por toda parte do globo. Mas todos estão vendo todos esses acontecimentos, mas completamente alheios à causa da existência dessa evolução de pouco equilíbrio, como costumam dizer, um tufão arrasador que abateu sobre o mundo. Quem vive sem se conhecer desconhece a causa desse tufão, destruidor da matéria. Agora os que passaram a se conhecer, conhecem a causa de todos os males que vêm destruindo os que vivem sem se conhecer. Porque quem vive sem se conhecer, não tem com quem contar, nem onde se agarrar. E esses o magnético vai levando de roldão, como quem diz, já tiveram por minha conta tantas fases, e há de continuar por minha conta, na fase inferior a essa, que todos são regidos e comandados por essas duas forças, as forças, o magnético, o inspirador das imaginações, o elétrico, a inspiração do pensamento, as inspirações do pensamento. Todos são ferramentas manipuladas por esses dois comandos. E o magnético, devido à chegada da energia racional, o magnético foi para a classe inferior. Deixa eu colocar outro livro aqui que ele está me atrapalhando um pouco. O magnético, devido à chegada da energia racional, o magnético foi para a classe inferior. Como todos sempre estiveram sob seu comando e continua a comandar todos na classe em que está, na classe do irracional. Porque a natureza mudou de fase de animal racional para racional. E hoje, na fase natural da natureza racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho. E o magnético quer que todos desçam de classe como ele desceu, não quer que ninguém volte para onde saiu, do mundo racional. Não quer que ninguém suba, e sim que desça com ele. E essa é a causa dessa grande destruição que vem se passando, e todos vivem alarmados por essa destruição assombrosa. E muitos, por não conhecer, vendo todos esses efeitos, desconhecendo a causa desse progresso destruidor. A causa é a energia magnética que desceu de classe e foi para a classe inferior, por a fase natural da natureza ter mudado para a fase racional, a fase da energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho. E por isso que os males redobraram e multiplicaram a causa, a fúria do magnético. E os que puderem ir levando, ele vai levando. Eu desci de classe, todos têm que descer junto comigo. E por isso que a liquidação do mundo inteiro é pavorosa e horrorosa. Mas somente os que passaram a se conhecer é que conhecem a causa desses efeitos desoladores.
e vivendo e dizendo: é verdade, o magnético não dá sossego a ninguém. Todos sem sossego, sem paz. A causa, a fúria do magnético. Furioso porque a fase foi para a fase inferior, porque chegou à fase racional na Terra, a fase do terceiro milênio, a fase da regência da energia racional. E o magnético, com seu grande poder de comandar suas ferramentas, trata de destruí-las para ir para a sua fase, a fase inferior. E essa que é a causa de todos os distúrbios da violência e desequilíbrio que se passa entre todos no mundo inteiro. Um brigueiro infernal, a causa, o magnético. Uns contra os outros, a causa, o magnético. Destruindo uns aos outros, a causa, o magnético. É o causador de todos os males existentes, porque ele comandou na fase do animal racional. Mas terminou a fase do animal racional, ele deixou de comandar. Ele comandou a fase da imaginação e do pensamento. Agora terminou o seu comando por ter terminado a fase do pensamento e da imaginação, por ter chegado à fase racional na Terra. E ele, como desceu para a classe inferior, quer levar o que puder para a sua classe, como quem diz. Na fase do animal racional eu comandava. E quero agora levar meus comandados para a fase inferior que eu estou. E a causa do império da destruição dos seres. Agora os que passaram a se conhecer estão ligados à energia da fase racional à energia racional. E os primários, o magnético costuma balançar para ver se vai para a sua classe. Agora os que passaram a se conhecer, esses estão mais ligados à energia racional, por estarem desenvolvidos por ela. Essas ele passa de longe, furioso e com sede, para ver se leva para o seu reinado. Mas já estão amadurecidos, já bem desenvolvidos, esses são difíceis de serem atingidos pela fúria do magnético, mas às vezes também se incomoda com os feitos do magnético. Isso para quem passou a se conhecer. É muito importante conhecer a causa dos males terríveis e horríveis da humanidade. E o magnético age com todos os males artificiais, naturais e espacial, por no espaço ter seu grande jardim zoológico. Para ver, o magnético age de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, com doenças terríveis e horríveis, incuráveis e com desastres de todos os tamanhos. Desastres artificiais, desastres naturais e desastres espirituais. Age com todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Com seu instinto maligno, que quem vive sem se conhecer não conhece a causa desses fenômenos sobrenaturais, que para a psicologia desconhece o seu fundamento originário, e por desconhecer também são vítimas dessas forças cósmicas malignas. E quem vive sem se conhecer ignora a causa de todos os feitos males, de todos os males existentes. Quer julgar os efeitos sem conhecer a causa natural da natureza? E por isso que o mundo está passando por esse desequilíbrio, por todos viverem sem se conhecer, não podendo assim conhecer a causa da desastrosa vida. Só estão vendo que o mundo está atravessando horas difíceis, mas desconhecem a causa dessas horas difíceis, que é a fúria do magnético. Onde impera o magnético está aí o desequilíbrio, porque o magnético só irradia o mal. Essa que é a sua verdadeira natureza. Sendo magnético o imperador dos males. Quem vive sem se conhecer não conhece a causa, somente vê os efeitos. E sem conhecer a causa não pode julgar os efeitos. Não adianta julgar os efeitos sem conhecer a causa, porque enquanto existir a causa, os efeitos já estão. É preciso que conheça a causa para abolir os efeitos. E para conhecer a causa é preciso que passe a se conhecer, para depois de se conhecer saber como eliminar a causa, para não existir mais os feitos, para ver que na fase racional todos têm que se conhecer para deixar de assim ser por meio do desenvolvimento do raciocínio, da evidência racional e do aparelho racional. Depois que passarem a se conhecer, saberão como eliminar a causa de todos os males, de todas as ruínas existentes, através do desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. Porque não há efeito sem causa.
Se existem os feitos é porque existe a causa, e quem vive sem se conhecer não conhece a causa, para ver que todos têm que se ajustar na fase natural da natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. Todos têm que se ajustar a fase natural da natureza para depois de ajustados, por passar a se conhecer, saber como eliminar a causa de todas as ruínas, de todos os males, para o desaparecimento das ruínas e dos males. É por isso que a necessidade é grande de cumprir o dever de fazer a propaganda, para que todos passem a se conhecer e sejam destruídas as causas dos males e das ruínas de toda a humanidade, para ver que a necessidade é grande de fazer a propaganda, para que todos passem a se conhecer e o magnético seja destruído e fica lá quietinho na sua classe inferior e deixe o animal racional em paz, porque foi recuperado pela fase racional que passou a se conhecer e ficou livre da perseguição e da destruição do magnético. E o magnético de lá ainda roncando e dizendo: os que eu pude trazer comigo estão aqui. Comigo aqui estão, na classe inferior, junto comigo. E a classe inferior é a classe do irracional. Mas para o contentamento do magnético, muitos serão conduzidos para a sua classe. Mas nem todos os mais espertos que passaram a se conhecer, esses o magnético perdeu, porque foram mais espertos do que o magnético e foram recuperados pela fase racional, passando assim para o aparelho racional e o magnético não podendo fazer mais nada, dizendo o magnético: os que eu pude trazer para o meu reinado aqui estão, na classe inferior, junto comigo, sob o meu comando. Estão aqui no inferno verde, sob o meu sabor, o segundo mundo, o mundo do irracional, para ver que os felizardos são todos aqueles que estão com os livros na fase racional, na fase racional, os livros da fase racional nas mãos, para ter com quem contar e onde se agarrar, fazendo por onde para se livrar da fúria do magnético que é desoladora, como estão vendo no mundo inteiro. É por isso que a grande necessidade da propaganda para a salvação da humanidade, como estão vendo, que é triste viver sem se conhecer, porque vê os efeitos, mas não desconhece a causa, E combater os efeitos não adianta. Adianta é conhecer a causa para eliminar os efeitos, porque não é efeito sem causa. E para conhecer a causa é preciso que passe a se conhecer para então saber como eliminar a causa para ver o desaparecimento dos feitos, para não ver a extinção dos feitos. Então, o que são os feitos? Os feitos, eu fui feita das duas energias elétrica e magnética. O mundo é fluido elétrico magnético, a natureza é elétrica magnética, e nós somos comandados por essas duas energias elétrica e magnética, e nós temos presos aqui na Terra, com essas duas energias elétrica e magnética, nós estamos encantados na vida matéria, que a matéria é elétrica e magnética. Então, esses são os feitos. E toda a humanidade, ela é uma categoria só, a de espermatozoide. O reino animal e o reino dos animais irracionais. Que aqui ele falou segundo mundo, mas é o quarto mundo. O quarto mundo é o porque já teve várias transformações. Então essa é a última transformação. É a última fase da vida da matéria. Então, como nós passamos por essas fases todas, essa é a última fase da vida da matéria, os efeitos e os feitos, eles são eliminados com a origem racional, com a energia racional, porque nós irradiamos junto com o mundo fluido elétrico magnético. Nós irradiamos nessas duas forças destruidoras, aquela a qual a gente constrói e depois destrói. Então, o magnético ele é a parte ruim, né, da matéria, do mundo aqui, e as pessoas desconhecem essa energia, desconhecem esse ser, desconhecem também a natureza que lapida, também através do pensamento e imaginação,
que essa é a missão da natureza. E hoje ela mudou de fase, como mudou de fase, a pessoa deixou de pensar, ela deixou de se alimentar o pensamento. Então, elas são só, o que existe agora no mundo são só transmissões, as coisas que parece ser o que não é, as aparências, e aparências não são verdades. E agora nós precisamos saber que essa categoria a qual a gente foi feito é essa que comanda a gente. Então a gente tem que sair desse marasmo, né? Sair de toda essa engrenagem aí. E com o conhecimento de cultura racional, nós vamos se ligando à energia racional. A gente vai afastando, né? A energia racional vai afastando esses fluidos de nós, que nós também somos prejudicados por muita perturbação, né? Muita perturbação. E tem gente que são mais perturbadas ainda, que ela acaba sendo irradiando mais a força magnética para ela, para o corpo dela. Então ela acaba sendo pessoas monstras aqui na civilização, os monstros na civilização. Então é isso, pessoal, até mais. Eu vou continuar da conclusão, né? Já dei conclusão aqui, mas eu vou dar a segunda conclusão na segunda parte também, né? Essa primeira parte e tem a final, a parte 2, que é a parte final. Então, até mais. Se gostou, dê um like. Obrigada.